Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam debaixo da graça do nosso Senhor. Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês. Aliás, eu vim dizer para vocês que a sua promessa está chegando. Em Lucas 24, versículo 49, diz assim: Eis que eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até ser revestido da força do alto. Essas palavras são Jesus Cristo dizendo que tinha promessa do Pai, mas entretanto, porém, eles teriam que esperar. E agora eu falo para vocês que Jesus tem uma promessa para você, mas entretanto, porém, espere. Qual era a promessa do Pai? Era o Espírito Santo. Mas nessa ocasião, ninguém conhecia, ninguém sabia, nem sabia do que se tratava. Era uma promessa impalpável. Jesus disse: Eu vou, mas fiquem esperando em Jerusalém até que eu venha. Esse até, porque na Bíblia eu procurei, na verdade, mas eu acho que se tiver raríssimo mesmo, com raríssimas exceções, que é a promessa com tempo determinado. Tal dia eu vou te fazer isso. Nenhuma promessa tem data. Jesus disse para os discípulos: espere em Jerusalém, não deu um determinado tempo, um determinado período. Ele disse até que o Espírito Santo viesse. E agora eu repito as palavras de Jesus para você. Espere até que a sua promessa venha. Samuel, quando ungiu Davi, ele não falou quando Davi seria rei. Quando José teve um sonho que iria governar o Egito, Deus não falou para ele quando seria. Esperar com uma data prevista já é muito difícil. E imagine sem previsão. Deus falou através de Jesus: fiquem em Jerusalém até, não deu data, que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Com isso, devido à espera, começa a ansiedade, a falta de esperança. E talvez isso às vezes possa até atrapalhar um pouco. Quem nunca ficou inquieto na vida, esperando uma resposta de emprego, esperando um resultado de uma prova, um processo na justiça, alguma coisa desse tipo. A inquietação faz com que a gente, às vezes, queira logo aquilo, sabe? Quando existe uma promessa para a sua vida, você não tem que fazer nada além de esperar. Aqui Deus, ele desafia o limite emocional do ser humano. Porque ele fala, Deus fala: você quer a promessa? Eu te dou. Mas você tem que esperar. Esperar o tempo de Deus. A promessa vai chegar. Foi liberada, vai se cumprir. Se ele prometeu, vai se cumprir. Fique em Jerusalém. Fique onde estão. Aquieta o seu coração. Liberta-se dessa ansiedade. Não adianta, pedir para Deus tirar essa inquietação, essa ansiedade. Você precisa superar. Você tem que compreender que quem te prometeu é fiel para cumprir. Aquietar-se é muito difícil quando temos uma promessa.
esperar é muito difícil. Mas se todo esse sentimento que a gente tem de inquietação, de ansiedade, for menor que a nossa convicção na nossa promessa, na nossa crença de acreditar que realmente nós temos a promessa, enquanto essa convicção estiver acima desse sentimento, com certeza, quem te prometeu é fiel para cumprir. E você não vai perder sua promessa. Você pode dizer: estou cansado, eu estou emocionalmente com raiva, revoltado. Mas com todos esses sentimentos, se a sua convicção for maior do que isso, a promessa está garantida. Você receberá a sua promessa. Agora, se a sua convicção congelar esses sentimentos negativos que aparecem todos os dias na nossa mente, a promessa está à porta. Então faça com que a sua convicção congele esse sentimento, entende? O problema é que os maus sentimentos muitas das vezes são maiores que a vontade de esperar. São maiores que as nossas convicções e com isso nós nos frustramos e aí perdemos a nossa promessa. José foi escravo, depois foi 13 anos injustamente preso. Vocês acham que por algum momento não passou assim na cabeça de José, dele ficar revoltado porque ele estava ali? Claro que sim. Só que por mais que isso tenha atingido José, ele não deixou que a convicção dele fosse maior que isso. Ele não deixou que a convicção dele fosse menor que isso, fosse maior. A convicção dele sempre foi maior do que esse sentimento que tinha dentro dele, que com certeza nós somos humanos. Deus está chamando uma geração de pessoas convictas, pessoas que querem triunfar, pessoas de fibra, que não deixam, sentimentos negativos sobrepor a sua convicção, a sua fé em Deus, a sua convicção na sua promessa. Se eu estou aqui é porque existe uma promessa, existe uma convicção. Se Deus prometeu, não importa se vai ser amanhã, não importa se vai ser daqui 5 anos, não importa se vai ser 10 anos. Espere, porque Ele prometeu. Quantos exemplos temos na palavra de profetas que foram perseguidos, passaram por situações terríveis, com os piores sentimentos, mas nunca deixaram que a convicção deles fosse menor que o sentimento. Sempre tiveram a convicção maior que seus sentimentos. Eles sempre colocaram acima a convicção de que a promessa viria. Os sentimentos virão, porque somos humanos, mas ela nunca poderá ser maior que a nossa convicção. E não importa o tamanho da sua promessa, não importa o tamanho da espera, quantos anos você vai ter que esperar. Quanto mais tempo você esperar, mais tempo você irá desfrutar disso. Quem tem promessa tem tudo. Quem tem promessa já venceu. Você vai ter apenas que fazer uma coisa: esperar. Aquietai-vos, porque eu sou seu Deus. Em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17 diz assim: por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora nós, homem exterior, vá caminhando para sua ruína, o homem interior se renova a cada dia, pois nossas tribulações são momentâneas e ligeiras, são leves em relação ao peso da glória incomensurável. Eu vou repetir: da glória incomensurável. É uma palavra muito forte. Meus queridos, vocês podem estar desfrutando de um sofrimento,
mas conforme diz a passagem, suas tribulações são momentâneas. Ou seja, tem início, tem meio e tem fim. São ligeiras, ou seja, vão acabar rapidamente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E são leves comparada, repito, comparada ao peso da glória sem medida que virá através da nossa promessa de Deus em nossa vida. Que você possa tomar posse dessa palavra. O problema do cristão não é ter promessa, e sim não saber esperar a promessa. Muitos falam assim: eu tenho uma promessa, mas está demorando demais. Eu tenho a promessa, mas está muito difícil. Quem tem promessa não usa mais. Eu tenho a promessa e vou esperar porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. O problema do cristão não é acreditar na promessa, mas sim esquecer de quem prometeu. Agora eu te afirmo algo incrível. Um ano vivendo na promessa, você vai esquecer todos os anos que você ficou sofrendo esperando a promessa chegar. No dia de hoje, espero que você tome posse de todas as palavras e comece um novo ciclo na sua vida, na minha vida. Tudo que eu falo para vocês, primeiramente eu falo para mim, tá bom? Tenha convicção e quem te prometeu, e espere com atitude e paciência. Essa convicção, eu vou repetir, tem que ser maior que seus sentimentos, tem que ser maior do que suas perdas, tem que ser maior do que as decepções da sua vida, mesmo que possa estar te trazendo neste momento. Ou você acha que não temos decepções, problemas, sofrimento, mesmo estando vivendo debaixo de uma promessa? Abraão teve muitas decepções depois de ter recebido a promessa, Isaac no caso. Diversos problemas assolaram a vida dele depois da promessa cumprida. Agora, um alerta. Durante a espera da promessa, não é hora de errar. As emoções não podem nos abalar e não podem nos atrapalhar. A esperança e a confiança precisam estar no único que nunca vai nos decepcionar. Não deposite tua esperança e confiança nos homens, porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Quando estamos inquietos, corremos para desabafar com as pessoas, ou trocamos de igreja, achamos que aquele louvor não está bom, ou aquela palavra não falou no nosso coração. Uma coisa eu vou te dizer: a igreja não te promete nada, o pastor não te promete nada, o ambiente não te promete nada. Quem te promete é Deus. E Deus está em todos os lugares, inclusive no seu quarto, onde você o encontra em secreto. Para que Deus libere a promessa na sua vida, você precisa estar maduro para receber. Analise você mesmo e veja se você está maduro o suficiente para receber o que está esperando. Outra situação. Eu até falei com um amigo meu esses dias. Eu escutei e falei para ele: a promessa nunca é possível. Se é possível, não é promessa, é propósito. A promessa sempre é impossível. O que vem de Deus, o homem não consegue te oferecer igual. Sempre é melhor. E logo é promessa. Deus não coloca coisas possíveis em suas mãos, apenas impossíveis. Se você quer coisas possíveis, negocie com o homem, não com Deus. Agora, se espera o impossível,
Sirva e espera no Deus do impossível. Se você tem uma promessa de Deus em sua vida, espere somente com atitude santa. Esperar quando se tem promessa não é perder tempo. Não pense que você está perdendo tempo por você estar esperando a promessa. E não se desespere. Quando se tem promessa, o melhor é ficar parado. O melhor é ficar quieto e esperar até que ela se cumpra. E pode ter certeza que ela vai se cumprir. Só depende de você. Porque aquele que é fiel, aquele que nos prometeu, é fiel para cumprir. Amém? Agora eu vou louvar ao Senhor com um hino só para fechar com chave de ouro a promessa que Deus tem para nós. Para mim, para você, para todos que com certeza Ele prometeu. E se Ele prometeu, mais uma vez eu falo para vocês, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então vamos aceitar se Ele dizer sim, se Ele dizer não, tá bom? Se Deus disser sim, eu aceito. Se Deus disser não, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem o tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele que vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu recarreguei em Ti. Se Deus dizer não, eu aceito. Se Deus dizer sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem o tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu recarreguei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus dizer sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Mas se Deus dizer não, eu aceito. Se Ele dizer sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Amém? Que essa palavra possa tocar no seu coração, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você gostou, deixe seu likezinho, se inscreva no canal, por favor, me ajudem e Deus abençoe. Uma boa tarde para vocês, um bom dia, um bom término de dia e tudo de bom. Um beijo no coração de vocês.